Como fazer a higienização profissional em um sofá branco. E lembrando, se tu usar o produto errado, tu pode manchar esse sofá. Apesar de ele ser um sofá com tecido sintético, aqui a gente tem um sofá de suede. Se tu usar um produto muito alcalino e não neutralizar ele direito, tu pode manchar. Então, por isso, eu vou estar utilizando aqui o Extractus da Vonix e o Cliox da Renco. O Extractus a gente vai usar para fazer a limpeza e esse aqui a gente vai usar para fazer a desinfecção e também neutralizar o Extractus. A primeira parte aqui, ó, quando a gente pega sofá com almofadas soltas, a gente remove essas almofadas e reserva elas para depois. E por quê? Porque se eu fizer a higienização dela com o sofá sujo, eu vou ficar virando os dois lados da almofada no sofá sujo e isso não é legal, porque vai acabar sujando a almofada. Então tá, vou começar fazendo a aplicação do Extractus aqui. Esse aqui está na diluição de 1:20 e o Cliox está na diluição de 1:10, beleza? Por que eu estou utilizando um na diluição de 1:10 e outro na diluição de 1:20? Como eu falei, se eu deixar residual do produto alcalino em um sofá com a tonalidade mais clara, pode vir a flotar, a manchar a hora que secar. Então eu prefiro sempre utilizar uma diluição mais leve do alcalino e uma diluição mais alta do ácido, certo? Então eu já vou fazer a aplicação no sofá inteiro aqui. Vou começar pelo assento. A gente está vendo aqui, ó, que o sofá não está com uma sujidade muito alta. Então eu vou fazer uma névoa bem tranquila. Eu já isolei todo o chão aqui, tá? A gente está fazendo essa higienização em um local com piso polido. Então se pingar produto alcalino e secar, vai manchar também. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então vamos lá, vou fazer a aplicação do produto em todo o estofado, uma névoa bem contínua para pegar em toda a superfície do sofá. Aqui a gente está num apartamento de um ex-jogador de futebol, galera. Então, tá vendo o nível, né? Vou fazer a aplicação em todo o sofá. Geralmente, as partes mais sujas do sofá são os braços, tá? Já deu pra ver que tá flotando bastante. Então aqui, ó, essa parte aqui, como tem a almofada, não é uma parte que não absorve tanta sujidade. Então o que eu vou fazer, ó? Uma névoa, bem de leve. Aqui sim, ó, aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima acaba sujando bastante, porque não tem nenhuma área para ficar na superfície aqui. Então eu vou aplicar um pouco mais de produto. Essa lateralzinha aqui, ó, também não pega muita sujeira, só uma névoa já é o suficiente. Pronto. Essa lateral aqui, ó, a mesma coisa. Não é uma parte que pega muita sujeira, então a gente vai fazer uma névoa nessa parte aqui, bem de leve. E beleza, o produto já está agindo. E eu vou fazer a aplicação do Cliox sobre o Extractus. Ah, Luiz, mas não vai neutralizar o Extractus? Tu está usando um produto alcalino e um produto ácido por cima? Ouvi dizer que neutraliza. Cara, não neutraliza. Confia no processo. Depois, a gente vai aplicar mais uma névoa do Cliox, para aí sim a gente deixar esse sofá com o pH ácido, né? Que é o ideal. Quando a gente finaliza uma higienização, o ideal é sempre o pH do sofá ser ácido. Então tá, já apliquei o Extractus, Cliox, deixei agir por 10 minutos. Agora eu vou fazer a escovação. Vou estar utilizando uma escova de sapateiro com cerdas medianas para fazer essa escovação. Ó, escovação não tem segredo nenhum, tá? Prega a escova sobre a superfície do sofá sem fazer muita força, para não desgastar o tecido. E aqui a gente vai começando a ver a sujeira dissolvendo, né? Apesar desse sofá não estar com uma sujidade tão alta. Ó, eu sempre gosto de ter bastante atenção nessas costuras aqui, ó. Essas costuras, elas acumulam muita sujeira. Então a gente dá uma esticada aqui atrás, ó, e faz a escovação. Isso aqui eu vou repetir por todo o sofá. Sempre focando nas partes onde tem mais contato com a pessoa aqui no sofá, né? O braço também é bem importante.
parte aqui, ó. Antes de fazer a extração, eu já vou aplicar o produto aqui nas almofadas. Lembra que eu tinha reservado as almofadas para fazer depois? Então vou aplicar o produto. Mesmo processo, tá? Vou aplicar o Extractus, depois eu vou aplicar o Cliox, deixar agir e escovar. Isso é padrão, tá? Sempre dando pressão no pulverizador, para ele ter um jato, digamos assim, bem eficiente. Que querendo ou não, o pulverizador ele vai perdendo pressão enquanto a gente vai usando, né? Beleza. Aqui nesse. Pode colocar no sofá sujo, não tem problema nenhum, porque depois a gente vai fazer o processo. E é isso, ó. Então, produto. Tá, pronto. Agora, depois de agir o produto, já fiz a aplicação dele nas almofadas, agora eu vou fazer a extração, tá? Aqui eu estou utilizando a Lava Clean para fazer essa extração. E eu vou fazer o enxágue simultaneamente junto com a extração. Eu vou fazer 3 vezes, enquanto eu estiver fazendo, óbvio que eu não vou estar falando, porque vocês não vão ouvir, mas o ideal é fazer uma extração na vertical e depois uma na horizontal, em todas as áreas do sofá, tá? Pelo menos 3 vezes. E pessoal, isso aqui é um sofá com tecido de suede, não tem segredo nenhum, tá? É bem tranquilo. Talvez tu tenha um pouco de medo de fazer higienização de sofá branco, eu não quero te deixar com esse medo. Se tu quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse grupo a gente ensina higienizadores a trabalhar nesse mercado, tá? Tem muita gente que está começando nesse grupo, então se tu tem interesse em começar a trabalhar com higienização e tá com alguma dúvida, clica no link e entra no grupo. E também deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente ensina aqui vai te ajudar muito na tua jornada na higienização de estofados. Então, bora para fazer essa extração, que é a parte mais satisfatória. Fiz mais uma aplicação do Cliox aqui, para deixar agir bem, para ficar bem clarinho. Enquanto ele age, eu vou fazer a escovação das almofadas. Lembrando, eu já apliquei o produto nelas. A parte de baixo aqui, onde é o assento, não está limpo ainda, não apliquei nada. Então, eu só vou fazer a escovação dos 2 lados, para depois fazer a extração. Ó, sempre puxando essa parte com a costura e escovando com um pouco mais de entusiasmo, digamos assim. Pausa para encher o reservatório. Esse é o problema dessa máquina. O reservatório dela é muito pequeno. Mas a gente vai fazer a higienização igual, só vai demorar um pouquinho mais. Ah, Luiz, mas por que tu não usa EA135? Deu pau, galera. Tem o problema. Questão de manutenção. Levei para o conserto. Voltou do conserto. Só que voltou ruim. Levei de novo. Estava na garantia. Agora estamos esperando, né? Mas por isso que eu digo para vocês. Quem tem um, não tem nenhum. Por quê? Porque se eu tivesse só a EA135 e ela estragasse, eu ia ficar parado. Então por isso que é interessante, cara,
ter duas máquinas. Ah, eu não tenho condição. Beleza? Mas a partir do momento que tu tiver um valor para investir, investe numa reserva, tá? Porque isso pode te deixar na mão. Graças a Deus, graças a Deus que ela estragou, eu não tava em um cliente, tava higienizando tapete na minha casa. Isso aqui que eu tô botando é o pré-imper, tá? Tô usando pré-imper aqui para dar uma neutralizada legal no tensoativos. Aqui, como é um sofá branco que eu falei no começo do vídeo, eu não quero deixar residual alcalino, então eu coloco um pré-imper ali para garantir. Não é regra, tá? Não é obrigado. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Da almofada já, foi esse aqui. Agora o que eu vou fazer? Esse lado aqui tá limpo, então eu vou colocar o lado limpo da almofada em contato com o lado limpo do sofá. Esse lado sujo aqui, eu vou fazer agora. Tá finalizado. Agora, por último, eu tirei todo o excesso de água que sempre fica um residualzinho. E só pra gente garantir que não sobrou nenhum residual, isso aqui não é regra, tá? Mas é interessante tu fazer pra não ter nenhuma dúvida. Isso aqui é um medidor de pH. Vou medir aqui pra ver como é que ficou a cor da fita. Se ela ficar verde, ela tá um pouco alcalina ainda, ó. E não ficou. Ela tá... Aqui é o nível, ó. Abaixo de 7 ela tá ácida. E acima de 7 ela está alcalina, no 7 é o neutro. A gente pode ver que ela está entre 6 e 7, então está 100% neutralizado. Se fosse o caso e a gente quisesse fazer uma impermeabilização, dava para fazer tranquilamente. Tá? Então agora, só para finalizar o vídeo, eu vou remover todo o residual. Eu tirei aqui do assento, mas eu vou tirar do restante do sofá para deixar ele bem sequinho. Vou pegar essa escovinha aqui, ó, de cerdas macias, e vou pentear tudo para o mesmo lado. E depois eu vou aplicar um sanitizante, que é um perfuminho, pra gente deixar o sofá cheirosinho pro cliente. Beleza, gente? No final aqui eu vou mostrar como é que ficou o resultado do sofá, vou mostrar um antes e depois pra gente fazer um comparativo. Mas antes disso, vou te pedir, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo. E outra coisa, cara, eu deixo pra falar isso sempre no final, porque a gente acaba sendo meio mal interpretado de uma pessoa que só quer vender algo a todo custo. E não é isso. Desde o começo do vídeo eu estou ensinando vocês a fazer uma técnica de higienização de graça. Mas de nada adianta tu ser o melhor higienizador se tu não sabe se comunicar com o teu cliente e fechar serviço com ele. Eu sei, porque eu já passei por isso, de parecer que sempre o meu cliente está querendo fechar com um concorrente. Mas não, é porque eu não sabia me comunicar e não sabia mostrar os benefícios de uma higienização antes de passar o preço. Então, se tu quer aprender a lidar com o cliente, a resolver objeções, tipo aquela objeção bem famosa que eu vou conversar com meu marido e te retorno, ou estou só analisando o preço, cara, eu vou deixar um link aqui na descrição também, que é um e-book. E nesse e-book eu ensino várias técnicas de vendas de serviço. E é muito interessante tu aprender isso para usar na tua empresa. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!